dia, classe dos adolescentes. Nós vamos iniciar hoje uma nova revista e o tema da lição de hoje, Ecos do Deserto, anunciando uma nova era, anunciando o reino de Deus. Nessa revista nós vamos estudar os 5 primeiros livros do Novo Testamento. Vamos estudar também sobre João Batista. 3 dos 4 evangelhos começam as suas narrativas falando do nascimento de João Batista, falando porque o ministério dele foi importante e o quanto ele foi importante para a história da redenção. Então, o Antigo Testamento ele encerra com o período persa no poder. Após o Império Persa, nós tivemos o Império Grego e, por fim, o Império Romano. Então, por cerca de 400 anos, o povo de Deus foi subjugado. Não existiam mais reis, não existiam profetas e as dificuldades só foram aumentando. Mas, apesar de tudo isso, a religião crescia, porém, ela sofria influência de muitas outras religiões pagãs. Nesse período existiam 4 grupos religiosos. Existiam os fariseus, que eram o grupo rigoroso em relação à tradição da lei divina. Existiam os saduceus, eles aceitavam apenas a lei escrita por Moisés. Existiam os essênios, eles acreditavam que a verdadeira religião deveria se separar do mundo, e por isso eles viviam em comunidades fechadas. Existiam os zelotes, eles eram fanáticos e pensavam que a verdadeira religião consistia em atividade política radical. Então, nessa época, Deus parecia distante e silencioso. Mas nós sabemos que isso não é verdade porque Ele, o Senhor, está sempre presente. Esse silêncio ele foi quebrado quando o anjo Gabriel foi enviado com as boas novas. Primeiro ele apareceu a Zacarias. Nós vamos ler em Lucas 1, do versículo 13 ao versículo 17, que diz: Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já no ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência, dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, João Batista foi enviado como precursor de Jesus para preparar o povo para receber Jesus. A gente sabe que Zacarias foi incrédulo e por isso ele ficou mudo até o nascimento do seu filho João Batista. A gente sabe também que nesse mesmo período, nesse mesmo tempo, o anjo Gabriel também apareceu a Maria, apareceu a José, anunciando o nascimento de Jesus. Então, João Batista, ele nasceu, cresceu, se fortaleceu o espírito, como a gente leu na palavra, e vivia nos desertos até o dia que se revelou em Israel. Então, depois de 400 anos de silêncio, a palavra de Deus veio através de João Batista. A gente lê isso lá em Lucas 3, versículo 2. Em Lucas 1, versículo 75 e 76, narra que Zacarias louvou ao Senhor, né? Ele voltou a falar após o nascimento do seu filho João, e ele louvou ao Senhor quando voltou a falar e disse: E você, menino, se referindo a João Batista, será chamado profeta do Altíssimo, que irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados. Depois de tanto tempo, começou a se ouvir falar novamente sobre um profeta. Então, nós vamos ler em Mateus,
capítulo 3, eu deixei marcado, mas perdi. Mateus capítulo 3, versículo 1 ao 6. Que diz: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, naquele dia, João Batista saiu pregando em toda a Judéia. Então, a missão de João Batista era de preparar a vinda do Senhor Jesus. Assim, ele andou em toda a sua região pregando arrependimento. Ele anunciava a vinda de Jesus e pregava o batismo de arrependimento dos pecados. Ele anunciava uma nova era, o reino dos céus. A nova era, o reino dos céus. Ele diferenciava o batismo o diferencial do batismo de João Batista para o batismo de Jesus. João Batista ele batizava com água e seria para o arrependimento dos pecados. O batismo do Senhor Jesus é o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Então nós vamos deixar bem claro o que significa cada um desses batismos, o batismo de João Batista e o batismo de Jesus. No batismo de João Batista, a pessoa reconhecia sua necessidade de se arrepender para a remissão, para o perdão dos seus pecados. Já no batismo de Jesus, o Espírito Santo representa a bênção da salvação gratuita e o fogo representa o juízo, o julgamento daqueles que não aceitaram o Senhor Jesus como seu Salvador. Aí vem uma pergunta: se Jesus não tinha pecados, por que ele precisou ser batizado? Então são 3 os motivos para isso. O primeiro motivo foi para marcar o início do seu ministério público. Então ele apareceu publicamente a partir daí. O segundo motivo era para cumprir a promessa feita a João de que ele seria aquele que iria anunciar o Cristo. E o terceiro motivo é que nesse batismo Jesus recebeu a unção de sacerdote, de profeta e de rei. Então a gente imagina a surpresa das pessoas no momento em que Jesus foi batizado, porque os céus se abriram, a pomba desceu e Deus falou: Tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo, em ti eu me alegro. Lucas 3:22. Jesus veio a esse mundo com uma missão dada por Deus, por seu Pai, que é o de salvar o seu povo dos seus pecados. E João entendeu e apresentou Jesus, dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o nosso versículo que está lá no Mente e Coração, né, na nossa revista. A gente sabe que no Antigo Testamento, o Cordeiro era sacrificado como substituto pelo pecado do povo. Por isso, João Batista declarou que o sacrifício de Jesus encerraria totalmente os sacrifícios realizados no Antigo Testamento, porque ele era o Cordeiro de Deus, o único sacrifício que era realmente eficaz. Por isso, bastou que ele morresse uma única vez para que os nossos pecados fossem perdoados.
Então João Batista ele teve o privilégio de preparar o povo para a manifestação de Cristo e anunciou o seu poder, a sua autoridade e a missão que era de tirar o pecado do mundo. Agora a gente precisa saber, né? A gente precisa entender o porquê o Senhor Jesus veio. Veio para nos salvar, para nos resgatar, para remir nossos pecados, para perdoar os nossos pecados. Você crê que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Você já se arrependeu dos seus pecados e entregou a sua vida a Jesus? A sua vida tem mostrado Cristo para as pessoas que estão ao seu redor? Essas perguntas elas devem ser feitas por nós para que possamos responder diante do Senhor e saber o quão ligados, o quanto estamos junto do Senhor, procurando fazer a sua vontade, aceitar a sua salvação, levar a mensagem, assim como João Batista levou a mensagem do Senhor Jesus para o povo, anunciar a mensagem do Senhor Jesus para todos aqueles que nos cercam e que não o conhecem como seu verdadeiro Senhor, como seu verdadeiro Salvador. Essa é a nossa missão. A nossa missão é a de pregar o Evangelho do Senhor. A nossa missão é de levar Jesus para as pessoas. Aí o Senhor irá fazer aquilo que chamamos de a parte dele. O Senhor irá salvar segundo a sua vontade. Mas não esqueça, a nossa missão é de crer em Jesus como nosso Cordeiro, como Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado, é nos arrependermos dos nossos pecados, entregarmos a nossa vida ao Senhor e de mostrar o Senhor Jesus para aqueles que estão ao nosso redor. Então hoje nós vamos encerrar essa nossa primeira lição falando a respeito de João Batista, mostrando o início do reino do Senhor Jesus. E nossa próxima lição nós iremos tratar a respeito do o prometido, né? Então nós vamos continuar falando sobre esses 5 primeiros livros da Bíblia, né? Os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e também o livro de Atos, que é o livro histórico. Até lá, uma boa semana, que o Senhor nos abençoe e nos dê condições de levar a palavra dele aonde quer que a gente ande. Uma boa semana para cada um de nós e até o próximo domingo, se Deus nos permitir. Vamos agora encerrar nossa escola com a leitura de um versículo homenageando os pais e em seguida uma oração. O versículo está em Provérbios 17:6. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, gratidão, Senhor, por estar aqui mais uma vez, Senhor, encerrando esse momento de aprendizado da Tua Palavra, Senhor. Gostaríamos de agradecer, Senhor, pela aula que tivemos agora e pelo aprendizado. Que o Senhor nos ajude a praticar tudo aquilo que aprendemos, Senhor. Também gostaria de agradecer pela vida de todos os pais, Senhor, que o Senhor os abençoe e ilumine suas vidas, Senhor. Amém.